Acho que o grande lance do medo, porque medo a gente vai sentir, né? Medo é inerente, não é querer evitar o medo, mas é ficar atento para se a gente está tomando nossas decisões a partir desse lugar do medo. Então, tudo que a gente vai decidir, toda escolha que a gente vai fazer é querendo evitar esse sentimento, essa emoção, ou se a gente está indo num caminho que tenha como norte os nossos anseios, nossos desejos mais profundos. Acho que essa é a grande questão do medo, é ter essa atenção para você não ser engolido por essa emoção que é tão forte. Eu acho que sim, tem medos e medos, né? Primeiro a gente precisa ponderar o medo, que é um medo que ele é inerente e ele faz parte do nosso processo, né? Que é esse nosso limiar de sobrevivência. Se eu não tenho um medo que me protege da morte, né? Eu vou atravessar a rua sem olhar para o lado. Eu vou me jogar do penhasco sem saber o que vai acontecer, sem medo do resultado do me jogar no penhasco. Então, assim, eu acho que primeiro a gente precisa ponderar esse medo, que é um medo de proteção, é um medo de relação com a vida, né? Que é natural e a gente precisa ter. A gente precisa ter Total. esse sentimento, essa emoção de proteção para que a gente consiga lidar com as coisas do dia a dia na vida sem ficar literalmente se matando por aí. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é o medo como um limitador. Que daí eu acho que entra exatamente nesse lugar de tomada de decisão. O medo como um limitador. E eu acho que ele não vem de um processo. Eu não sei, posso estar falando bobagem, mas eu acho que ele não vem de um processo químico natural de proteção. Eu acho que ele vem com uma bagagem de karmas e todo um contexto de coisas que a gente quer viver na vida. Então, assim, ele entra num lugar de limitador porque a gente não quer sofrer. A gente não quer sofrer. E o que eu acho que o mais louco dessa história inteira é que, assim, a gente não quer sofrer, e daí a gente toma decisão baseado nesse medo do sofrimento, né? E às vezes a gente não percebe que a gente está sofrendo muito mais onde a gente está, e a gente não tem medo desse sofrimento porque ele é conhecido. E aí a gente acaba que não sai do lugar, fica nesse jogo do tipo, tá, mas pelo menos aqui eu não tenho medo, tá, mas eu tô sofrendo mais do que se eu tivesse, talvez, dado um passo além. Então, acho que esse lugar do medo é um medo limitador e ele é muito individual e está muito relacionado às nossas experiências e às nossas expectativas com relação à vida, né? Ou todas as outras vidas que a gente já viveu, sei lá. E aí acho que ainda tem um terceiro medo, que é a pessoa que ela é viciada na adrenalina do medo. Né? Ela viciou no sentimento de medo. Tipo, sei lá, você tá no trânsito, você vê um motoqueiro empinando, você sabe, a pessoa precisa, ela precisa dessa adrenalina para sobreviver, entendeu? Tipo, o processo de sobrevivência dela não é se afastar do medo, é muito pelo contrário, tá próximo dele para dar essa sensação de vida, né? A sensação do perigo, assim. Ou até as pessoas do esporte radical, um atleta de esporte radical, ele tem um pouco disso, assim. Tem coisas que eu às vezes olho o canal off, sério que eles vão descer esse negócio de bote? Não, e eu tô rindo porque o meu marido vicia minhas filhas nesse tipo de coisa, né? É uma coisa surreal. Ontem mesmo, eles vão sair de bike com os cachorros à noite. Aí eles descem uma ladeira, uma sentada no guidão, a outra no pescoço, e ele desce a 90 km por hora. E eu assim, meu Deus, e ele tá fazendo isso com elas, né? Viciando elas. Mas o vício é dele, o vício é dele. Total. Ele que precisa dessa adrenalina. Então, assim, é muito doido, porque a gente tá falando de uma mesma coisa, num limiar de necessidade, de algo que é inerente, que faz parte do processo químico do nosso corpo, né? Que é uma ativação química que acontece no nosso corpo perante uma situação Pra se defender, né? É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Em outro lado, existe esse medo que a gente chama de medo, mas eu não acho que isso seja um medo, né? Que é um limitante que a gente chama de medo. Para nos manter no mesmo lugar. Te paralisa. Exatamente. E aí tem esse terceiro medo, que é o mesmo medo do primeiro, só que a pessoa se nutre daquela adrenalina que ele gera. Então, assim, o que a gente faz com isso? Não sei. Como que a gente toma as nossas decisões a partir daí?
Não sei, diz aí. É bem interessante, porque se você pensar numa linha, né, com 2 extremos, de um lado tá o medo, que paralisa, que não deixa você fazer o que tem que ser feito, onde tudo você arranja, quase como uma desculpa, né. "Não, eu não posso começar isso, porque talvez não dê certo, ou porque isso é perigoso de alguma forma, então eu prefiro ficar aqui no meu conforto". E aí lá no outro extremo da linha tá a coragem destemida, aquela coragem que é meio burra, né, a coragem da pessoa que não tem esse filtro do medo, vamos dizer assim. E acho que a gente pode, né, se a gente consegue controlar a mente e entender um pouco como ela funciona, navegar nessa linha sem nos prender. Então, quando eu me vejo ali paralisada, eu reconheço que eu estou nesse extremo, que não é legal, nenhum extremo é, e eu consegui navegar um pouquinho mais perto da coragem, mas não também a ponto de me perder ali numa coisa que é meio burra mesmo, né? Que é, assim, você se colocar à mercê de coisas que você não precisa. Então, acho que se a gente consegue, essa é a grande sabedoria de qualquer emoção, né? É não deixar você estar nos extremos. Agora, esse vício do medo que você está chamando, não é essa coragem meio destemida, meio essa busca, porque no fim são 2 extremos da mesma coisa, né? As 2 coisas estão tentando ali preencher alguma coisa em você que está faltando e você fica amarrado naquele lugar. Então, por que uma pessoa tem essa necessidade de sentir medo, de estar... Eu não consigo chegar nisso. É que eu acho que assim, a pessoa encontrou um prazer em superar determinada situação. E aí ela percebe que isso pode acontecer em várias situações diferentes, né? O Bruno ele tem o mesmo prazer que ele sente em descer a ladeira com as meninas, em descer, tipo, 2 metrão de onda, em cantar Rage Against the Machine para um público gigantesco. Assim, o medo ele passa por diferentes nuances na vida dele, mas o resultado é um prazer que ele sente em superar alguma coisa que parecia assustador e que deu tudo certo. E que eu acho que é super saudável, assim. Isso é saudável pra gente, porque é através desse processo de... eu não sei se superar, mas através desse processo de a gente reconhecer o risco, né? Avaliar o risco, ponderar todos os pontos, todos os prós e contras e tomar a decisão de ultrapassar ele, ok, né? O problema é que a gente vai ficando muito ousado, né? É assim, você tem medo de subir uma montanha, daí você se dispõe a subir 20% dessa montanha. Uhul, achei animal, aquilo já... Aí você vai pro 30% da montanha, aí você vai no cume, só que o cume é impossível, e aí você morre no meio do caminho, entendeu? Então, assim, eu acho que tem a gente precisa ponderar os nossos limites daquilo que não coloca, assim, o quanto isso coloca a minha vida em jogo e o quanto eu tô disponível a colocá-la em jogo também. Porque, assim, a vida em jogo a gente tá o tempo todo, certo? Né? Nasceu, tá disponível. Agora, assim, o quanto eu dou essa chance para estar tão mais disponível do que eu talvez estaria de forma natural. E o ponto também, eu consigo me proteger de riscos que não estão nem dentro do meu conhecimento, sabe? O quanto eu consigo evitar riscos porque a gente sabe muito bem que a morte, por exemplo, não depende de evitar riscos que são conhecidos para nós. Eu posso cair dura aqui agora, mesmo estando morrendo de medo, certo? Agora, eu ouvi você falando e me veio uma coisa que os estoicos falam muito, que é ou a gente tem medo do sofrimento, ou a gente tem medo de não ter prazer, de perder os nossos prazeres. Que é exatamente isso, né? São essas 2 polaridades. Então, ou eu paraliso porque eu tenho medo de sofrer, de dar errado, de fracassar, de me expor, ou eu morro de medo de não ter mais acesso àquilo que eu já reconheci como algo que me dá prazer. Então, nossa, se eu ficar numa cadeira de rodas, eu não posso mais descer, eu não posso mais sentir essa adrenalina. E aí o medo vem daquilo, não do sofrimento de estar preso numa cadeira de rodas, né? É muito doido isso, porque quando a gente está doente,
Eles falam isso, os filósofos, né? Se você adoece hoje, pouco importa, na verdade, você está num sofrimento tão grande, tão elevado, que você não vai pensar, como eu gostaria de sair e tomar um sorvete. Então, é meio banal a gente viver a vida pensando isso, né? E aí me leva também a pensar que muitos dos medos que a gente sente, eles são da nossa imaginação, eles não vão nunca virar realidade. Nunca. Então, é o que você estava falando no começo, a gente, no fim, sofre muito mais só por imaginar aquele cenário do que estar aberto e disponível para as coisas que a vida tem para nos trazer, né? Não, eu ainda... Tá, isso é teoria da Cacá, tá? Vamos lá. Mas eu ainda acho que existe... Existe o medo inerente, existe a adrenalina do medo e existe aquele ponto de imaginação, que é o terceiro medo, o do meio, que eu falei lá no início. Eu ainda acho que esse vício da adrenalina, tá, é um processo de negação desse, igual esse é um processo de negação desse. Isso aqui tá tudo no meio do caminho, na nossa mente, assim, causando... esse vai e vem e todo essa confusão essa mental. Confusão, exato. Essa disposição que a gente tem de tomar decisão aleatória, de não tomar decisão, de se congelar num lugar e achar que tá protegido. Que tá protegido. Mas assim, se você não move o seu corpo com medo de se machucar, você vai sofrer pela falta de movimento. É uma decisão, né? É uma decisão, né? E ambas vão causar sofrimento. Porque nessa história toda, no final das contas, tá? Quem que vai evitar o sofrimento? Assim, a gente quer evitar o inevitável. A gente não consegue evitar o sofrimento e a gente não consegue evitar o prazer. Né? A nossa vida como humano, aqui na Terra, nessa zona, é pular de um galho para o outro. E um galho para o outro é sofrimento e prazer. Né? É buscar um e evitar o outro. Buscar um e evitar o outro. A sabedoria está em como lidar com essa busca e com essa rejeição. A sabedoria está nessa história toda. Né? E aí ela vem no momento em que você olha para esse cume, para esse terceiro medo e começa a observar o que tem atrás dele. Porque o que tem atrás dele é... Mas e daí? Eu tô num lugar muito pior. Né? Já tô agora passando. Se é para eu sair da merda que eu tô e ir para um lugar desconhecido... eu vou sair da merda que eu tô, porque vai lá eu tenho pelo menos 50% de chance de ter um pouquinho de prazer, entendeu? Pois é, mas agora você trouxe um ponto que eu acho que é o grande medo da atualidade, né? Das incertezas. A gente paralisa, porque como tá tudo mudando muito rápido, sem o menor controle, sem o menor aviso prévio, né? A gente não tem mais isso. As coisas mudam muito rápido, gente. A velocidade saiu do controle do que a gente achava que era humanamente suportável. A gente tem muito medo do amanhã, das incertezas, do que pode acontecer. Acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Meu Deus, de repente, tudo pode mudar. E pode ser bom, claro que pode ser bom, mas o processo até chegar no bom, a gente quer evitar, porque o processo é duro, né? Nem todo mundo tem essa coragem, essa disponibilidade para o novo. Então, as incertezas levam a gente a querer controlar tudo, achando que se eu controlar, eu vou estar evitando alguma coisa. Mas ninguém controla nada. Nada. A gente não controla a gente sabe isso, mas a gente continua operando na mesma coisa, né? Sabe que se você me perguntar... Na verdade, a minha mãe me perguntou, quando eu era muito jovem, isso. Mi, do que você tem mais medo? Essas perguntas filosóficas de mãe, né? E eu lembro direitinho que eu respondi para ela. Eu falei, mãe, eu tenho medo de ficar louca, de perder a sanidade. E ela morreu de rir, porque ela achou que eu ia falar de barata, de aranha, sei lá o quê, né? E hoje é muito claro por que eu respondi isso. Porque eu sou controladora. Eu morro de medo de perder o controle do que eu estou fazendo, das minhas decisões, né? Eu tenho medo de droga pesada, que me tira completamente. Claro. Eu não gosto de ficar muito bêbada, porque eu perco a noção das coisas. Então, esse meu medo de perder a clareza, de enxergar as coisas como elas são, é um medo que vem dessa minha necessidade de controlar tudo, de planejar, de me preparar. Não, se alguma coisa der errado, eu vou estar preparada, sabe? Porque eu já naveguei por esse cenário na minha mente. Mas ao navegar pelo cenário, por todas as possibilidades da minha mente, eu gero um estresse para o meu corpo que não necessariamente eu precisaria gerar, sabe? Sim. Então, esse equilíbrio é muito, muito louco, né? Sim, e o medo, quando é visceral, é muito... Assim, tipo, eu sinto o medo. A gente sente no corpo. Né? Você sente no corpo, assim. Ele é visceral mesmo.
É uma coisa que meio vem do âmago, assim. Aham. É muito doido, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho mais de mão aberta com essa história de controle, assim. Eu acho Eu também. tenho uma tendência a ir um pouquinho Pra vício, ladeira. pra ladeira. Eu tenho uma certa tendência a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma tendência de segurança. Eu sempre tive. Então, assim, eu sou a pessoa que eu avalio bem a ladeira. Quais são os riscos? Daí eu avalio todos os meus riscos. Eu sempre faço isso, gente. Quais são os meus riscos? Aí eu faço ele vezes 2, porque eu sei Pior que cenário possível. o pior cenário possível, né? Esse é o pior cenário, mas sempre pode ser pior do que aquilo que a gente imagina. Então eu faço ele vezes 2, daí eu avalio, tipo, tá, tudo bem, aí eu vou. E aí na hora que eu vou, ele vira visceral. E depois que eu tomei a decisão, eu, tipo, meu Deus, e agora? Bom, agora não tem mais volta, vamos aí. Você assistiu aquela série This Is Us? Não, nunca assisti. É uma novelinha de família, né? Bem fofa. E tem um casal lá no seriado, que é um casal bem careta, assim, bem quadradinho. E eles fazem exatamente isso em casal. Sempre que eles estão diante de uma situação que pode dar medo, um olha para o outro e fala, tá, pior cenário possível. E eles vão, assim, pro bizarro, sabe? Falam umas coisas horrorosas. Aí, quando eles chegam nesse pior cenário, que é até meio hollywoodiano, eles olham um pro outro e falam, tá, beleza, a gente dá conta disso, vambora. É um jeito de tomar a decisão olhando o pior cenário possível e indo... A gente escuta muito a frase, né, de que ou você toma a decisão a partir do medo ou do amor. O amor, nesse caso, é confiar em algo que você não necessariamente conhece, né? É confiar, é soltar o controle, é ter uma fé de que nem tudo a gente sabe e de que isso pode ser bom, de que nem tudo a gente consegue prever, né? Se você pensar 10 anos atrás, como você achava que ia ser sua vida hoje? Cara, eu tenho certeza que você errou feio. Errou feio e tá tudo bem. Que bom que eu errei feio, né? Eu penso muito assim, que bom que nada, ou quase nada, foi conforme eu planejei. Porque se tivesse sido, talvez não seria tão legal. Sim, mas você pensa que também... nesse ponto, você tem que considerar que algumas pessoas pensam como eu gostaria que tivesse sido a minha vida e elas estão num cenário muito pior hoje. Com certeza. Né? É porque a gente fala de um lugar de privilégio. Total. De ter chego num de tá tudo bem. Num patamar em que tá tudo bem, né? Ou que a gente fez estar tudo bem. Então, assim, a gente precisa considerar que tem pessoas também que não chegaram nesse lugar. Não E daí, chegaram. talvez, isso gere medo de seguir adiante e tomar as próprias decisões. Porque, no final das contas, assim, por mais que você vitimize e culpe o universo inteiro pela sua vida, tá? Lá no fundo, você sabe que a responsabilidade é sua. Lá no fundo, todo mundo sabe disso. Você acha que todo mundo sabe? Sabe. De forma... Acho que a pessoa não tem a consciência de que ela faz assim, eu estou culpando a Milena porque a minha vida é uma bosta. Ela não tem essa consciência. Mas lá no fundo, na hora que ela culpa a Milena, aquilo volta para ela de alguma forma. Né? É porque ela não tem consciência da própria consciência. Mas aquela dor volta para ela igual. Porque no final das contas, assim, eu posso te culpar à vontade da bosta que eu tô. Tá tudo certo? Mas tu bota a cabeça no travesseiro e dorme, eu não. Com certeza. Então, assim, volta para mim igual, entendeu? Sim. Então, assim, eu posso não ter a consciência da responsabilidade. Mas ela volta para mim. Né? Então, isso faz com que eu tenha medo de mim mesmo. Ai. Das minhas próprias decisões. E é isso falta de autoconfiança. Que é falta de autoestima, que é falta de autorresponsabilidade, que é falta de yoga, falta de autoconhecimento, no final das contas. Porque, e é natural que isso aconteça, porque você vai tomando uma decisão atrás da outra, você vai tomando uma chinelada atrás da outra, uma atrás da outra, chega uma hora que você paralisa, tipo, eu não vou fazer mais nada. Tô fazendo alguma coisa muito errada, né? Eu não tô fazendo mais nada. Sim. Né? E esse é um lugar muito perigoso, né? Porque é o que os especialistas chamam de pânico. A pessoa paralisa. Ela tipo, tem eu não medo do medo. Não, ela tem medo dela mesma. Isso. E medo dessa sensação de, meu Deus, eu vou de novo entrar nessa onda de ficar com medo de tomar decisão. Quão pior eu posso ser pra mim mesmo. Isso é trágico, sabe? Eu coloquei uma caixinha no Instagram esse final de semana e falando sobre empreendedorismo, essa história toda. E assim, tipo, sério, 70% das perguntas é assim, a minha coragem, admiro a sua coragem. Como você sabe que...
né? Tipo, tá, gente, eu tenho medo igual todo mundo. Só que é isso, eu tenho esse processo de avaliação de risco, eu fico ali, né? Sofro igual, sofro sozinha, porque acabo que eu não divido. Eu divido, tem pessoas que eu divido o meu conflito pré-decisório. Claro. Só que as pessoas não têm nada a ver com isso. No final das contas, a decisão é minha. Então a pessoa tá ali me ouvindo e me dando esse conforto do ombro amigo na hora que eu preciso. Às vezes é só pra você se ouvir, né? É só pra. Exato. Quando você fala com o outro, você tá se ouvindo. Exato, né? Tanto que às vezes eu tô falando com o Bruno fala, tá, mas tu tá... Você quer uma resposta? Não, porque você já direcionou a conversa pra resposta, assim, já tá tomada a decisão. Você já tá direcionando a conversa pra esse lugar. Então, assim, a partir de agora, Boa. né, é só desabafar mesmo. Sim. Então, acho que assim, não é que existe uma coragem extra. Não, existe uma coragem extra. Existe uma segurança de até onde eu posso ir, vezes 2, que é o meu maior risco. Mas isso é uma forma que eu levo a minha vida. Mas eu acho que, assim, talvez eu me vejo hoje um pouquinho mais traumatizada. Tipo, eu não quero mais tomar decisão nenhuma. Sim, Eu já me vejo um pouco mais... Mas eu acho que a gente oscila, né? São ciclos. Daqui a pouco isso passa. É porque é muita responsabilidade também, né? Mas viver é uma responsabilidade. É uma super responsabilidade, que as pessoas fogem da responsabilidade. Aí, quando vê o outro sendo autorresponsável, elas acham aquilo subhumano. Meu Deus, como você consegue fazer isso? E, no fim, é engraçado, porque as pessoas também me perguntam muito, assim, como que eu construo autoconfiança? Essas pessoas que são muito confiantes nos negócios, como que elas fazem isso? E existe essa crença comum de que quem tem essa confiança, que talvez as pessoas enxerguem que você tenha, vem de um lugar de ter acertado muito. Você tem coragem porque as coisas foram dando certo na sua vida e não tem nada a ver. Nada a ver. O que constrói coragem e autoconfiança é movimento. Claro. É você estar disposta a fazer o que tem que ser feito. Você vai fracassar milhões de vezes. Muito mais do que acertar. Mais, mas não se trata dessa conta. Não é isso que vai te dar autoconfiança ou coragem, né? O que constrói isso é movimento. É você fazer e no dia seguinte fazer de novo. E aí você dá 10 passos para trás, mas você continua dando um passo para frente. E isso vai enchendo o seu potinho da autoconfiança e deixando um medo um pouco mais controlável. Eu não gosto de usar a palavra controlável, porque eu não acho que a gente tem que controlar o medo, mas é como se você conseguisse conviver com ele. O medo tá ali, e eu olho no olho dele e falo, cara, vamos junto, nós dois. E não é uma coisa destemida, tola, porque, como a gente falou no começo, o medo é super fundamental para você saber quando você tem que se retirar de campo também, dar um passo para trás. Isso aqui tá um sentimento ruim, não é meu, não é esse o caminho, Não voltar. é esse penhasco que eu vou agora. Não é essa ladeira, claro, essa aqui. Claro. E ter essa humildade também, porque senão a gente fica as loucona, que não, é top tudo, eu sou corajosa, eu assumo os riscos. Isso é meio infantil também, né? Sim, completamente. Não é esse o caminho. Completamente. Tá, mas me fala qual é o seu maior medo, então, Cacá. Eu não me preparei Você tem medo do quê? Eu não me preparei psicologicamente. Você tem medo do quê? Eu acho que eu tenho medo de ficar parada mesmo. Eu tenho absolutamente pavor da inércia. Pavor. Sabe que outro dia eu estava escutando um psicólogo falar que tem 2 tipos de pessoa. Aquela que está sempre querendo se transformar. Se ela vê a vida muito igual, assim, por muito tempo, ela já começa a movimentar as coisas, né? Acho que você tem esse estilo, eu também. Mas tem o outro tipo de pessoa que acha a gente doida. Por que fica movimentando tanto? Por que tá fazendo tanta coisa? Por que tá toda hora mudando? Então, é também reconhecer o seu perfil e aceitar não querer ser o outro, né? Não querer ser o outro. Sim, outro dia a gente fez uma reunião bem importante de equipe e tal, e lá pelas tantas eu falei, tá, então é isso, o projeto é me aposentar em breve. E a gente terminou ali, daí eu desliguei o computador e fiquei com medo. Olha lá. Eu falei, daí eu vou ter que começar outra coisa tudo de novo. Porque eu não vou conseguir ficar parada. Não vai. Né? E eu já venho falando de me aposentar há muito tempo. Mas, gente, então, não. assim, tipo, não, peraí, isso, uma hora vai chegar e aí eu vou ter que inventar outra coisa, porque senão, né, realmente. Não sei se um outro negócio, mas enfim, eu vou ter que arrumar alguma coisa pra ficar em movimento, porque eu não vou ficar sentadinha no sofá lendo livro o dia inteiro, não vai dar, entendeu?
Nem regando planta. Não, também não vai dar, senão a minha florestinha vai... Então, acho que mas é perfil, assim. É perfil. É perfil, né? E eu também acho que... eu até falo isso e reforço isso, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para as pessoas que olham para... que olham para... As pessoas que têm uma tendência à inércia, né? Por esse medo limitador... E elas olham para as pessoas que têm esse medo corajoso, né? Quando elas olham, elas projetam um querer ser assim também. Isso. Né? E eu acho que o lugar não é um lugar de projeção, é um lugar de inspiração. Olha só, eles não têm... Tipo, faz o seguinte, calcula. Você pega a pessoa Kaká, que você acha que é massa, faz umas coisas que você queria fazer, e eu queria ter a coragem da Kaká. Por exemplo, tô dando um exemplo, né? Olha também tudo que eu fiz de legal, mas olha quanta coisa deu errado, que vocês viram dar errado ao longo dessa jornada, né? Então, assim, e é isso, esse que é o teu fator inspiracional. Sim. Né? Não, tá tudo bem, erra também. É verdade, aquela história não deu certo. Tipo assim, pega o seu ator favorito, ele fez Cadê os fracassos, né? Ele fez 2 bom, o resto é tudo ruim. Tirando o Johnny Depp, que tudo foi perfeito. Que, desculpa, eu gosto dele. Até o julgamento... Até a novela do julgamento foi perfeita. Eu assisti, foi ótima, maravilhosa, adorei. Mas é que assim, mas eu tenho certeza que ele tem porcarias também. Então, assim, claro. Pega o seu ator favorito e olha... Sério, as grandes conquistas foram mínimas. Um ator ganha quantos Oscars na vida dele? Na vida ativa dele. Né? A gente vê o glamour, o que tá por trás. É assim, tipo, pega a sua empresa favorita e olha o caminho gigantesco que ela fez, assim, para chegar até lá. Né? A Apple já existia há 25 anos quando lançou... Não, é muito mais fracasso do que sucesso. Muito mais. Né? Assim, muito mais dinheiro perdido do que dinheiro ganho. Então, assim, a gente precisa aprender a olhar para essas coisas, porque quando a gente olha para essas coisas, a gente não cria uma distância entre o medo corajoso e o medo limitante. A gente cria uma relação de inspiração. Isso. E tipo, poxa... De aproximar, né? Tá tudo bem. Porque assim, na verdade, o medo limitador, ele é um medo do sofrimento, mas ele é um medo do fracasso. Né? E ele é um medo muito relacionado ao que as pessoas vão pensar sobre o meu fracasso. Né? Última, daí eu passo a palavra. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos... Quando eu tinha 20, 21 para 22, que foi quando aconteceu o September 11 lá, vim embora. E aí, quando eu virei 30 anos, eu falei, não, meu aniversário de 30 anos, eu quero passar nos Estados Unidos com a minha galera, porque na real eu queria ter ido embora nunca. Tinha aquela história toda de que eu tinha que ficar lá. Aí eu fui, foi maravilhoso, passei 40 dias de férias, maravilhoso. Eu esqueci o quanto tinha que ralar para estar nos Estados Unidos, né? Eu esqueci os 2 anos de ralação e comparei só os 40 dias de férias, né, com 10 anos mais tarde, ou seja, com outra maturidade. Então, assim, voltei para casa e fui embora de novo. Não, vou morar de novo nos Estados Unidos. Aí cheguei, tem que ralar, tem que estudar, e daí, tipo, tem que ter visto. E daí, assim, as demandas de uma pessoa de 20 anos que comia Jack in the Box por R$1,99, completamente diferente de quem quer comer, tipo, saudávelzinha aos 30 anos, né? 5 vezes o valor. Então, assim, aqueles trabalhos já não funcionavam mais. Deu 3, 4 meses, eu falei, eu vou embora. Vou embora daqui. Não, eu vou voltar para os meus privilégios. E não foi falta de coragem, foi clareza. Mas a minha mãe, quando eu falei que eu ia voltar, a primeira coisa que ela falou assim, não, você tá louca, você vai voltar como uma fracassada. Tu foi embora para não voltar. Né? E eu falei, dane-se. É isso. E aí dá o medo, né? Tipo, dane-se, eu vou voltar, eu não vou ficar aqui, entendeu? Eu vou pegar uma outra referência. No fim, é a vida que você que tem que viver, né? E na cabeça dela eu era uma fracassada e tá tudo bem, entendeu? Será que ela pensa que eu sou uma fracassada hoje? Não.
Eu acho que isso... Eu faço questão de falar isso não porque acho que eu lido bem com isso. Não, eu nem sempre lido bem com isso, mas mais como um lugar de inspiração mesmo. Gente, a gente tá todo mundo no mesmo barco e a vida é muito mais erro do que acerto. Sim. Né? A vida é muito mais dor do que prazer. O prazer é muito rápido, a dor dura muito tempo. Porque a gente foge dela. Então, ela sempre dura mais tempo do que ela deveria, porque a gente valoriza aquilo ali. Necessário. E a gente usa a dor para conquistar aquilo que a gente gosta, para conquistar as pessoas que a gente gostaria de estar perto. Então, assim, a dor acaba que ela leva mais tempo do que o prazer. O prazer é assim, acabou. Né? Assim, você vai pra balada, você bebe todas, tem a noite mais incrível da sua vida, mas aquela ressaca dura 3 dias. Ela dura mais tempo. Nossa, hoje em dia, então, dura uma semana. Dura mais tempo do que o prazer. Então, assim, gente, é isso, né? É isso. Esse é o meu ponto de referência. Para quem tá empacado nesse lugar do medo que limita, acho que tem 2 coisas importantes aqui pra gente resumir, né? Primeiro, é olhar para quem está no outro extremo e ter inspiração, claro, mas também entender se você tem disposição de pagar o preço de tudo aquilo, né? Então, por exemplo, a pessoa que olha para você, o professor de yoga que está começando hoje, e olha para você e pensa, nossa, é nisso que eu quero estar. Mas ele está disposto a pagar o preço, a fazer tudo o que você fez, a ter a relação que está por trás? Isso, assim, porque todo mundo quer, né? O subir no pódio, todo mundo quer a medalha, mas e tudo que está nos bastidores ali? Você tem disposição para isso? A gente vê muita gente, né? Eu trabalho com muito autônomo, muito empresário, muito empreendedor, que começam um trabalho comigo e na 3ª sessão pensam, cara, não, eu não quero empreender. Claro. Agora eu tenho clareza disso, não é para mim. Porque não é mesmo para todo mundo, né? O caminho é muito difícil. Então, primeiro, olhar para isso ao invés de só ficar olhando para o resultado. E às vezes é um resultado até que você criou. Essa nem é a realidade. Você está projetando uma coisa que não existe. A outra coisa que a gente tem que admitir que a sociedade valoriza muito mais esse perfil corajoso, empreendedor, que arrisca, do que o perfil mais cauteloso, o perfil mais introvertido. Então, tomar cuidado com isso também, né? O quanto você está buscando uma coisa só para provar que você também é legal, que você também faz parte, que tem um pouco a ver com essa coisa do fracasso, né? E os 2 perfis têm que ser valorizados, porque a gente também precisa da galera que é mais cautelosa, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, quando eu tenho uma decisão muito difícil para tomar, eu sei quem são as pessoas que vão me... Peraí, Mi, mas você já avaliou esse cenário? Você tem certeza que não é melhor esperar mais um pouco? Por exemplo, com dinheiro, eu tenho um marido que é muito mais cauteloso que eu, e graças a Deus que ele é. Porque senão, meu Deus, o que seria? Então, assim, o perfil mais arrojado, ele é mais valorizado pela sociedade, e a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode cair nessas armadilhas de achar que, então, todo mundo tem que ser arrojado. Não, né? Então, se conhecer, se aceitar e se amar pelo que você é, também faz parte de dissolvendo esses medos. Acho que para quem está no outro extremo lá, é legal pensar isso. Agora, para fechar o que você falou, né, da volta dos Estados Unidos e tudo, eu concordo. Eu acho que o pior medo que a gente pode sentir é esse medo de se sentir inadequado na própria pele. De você achar que você não é o suficiente, de que aquilo que você decidiu não é bom, desse medo do que os outros vão pensar, do medo da crítica, do julgamento, do fracasso, porque esse medo é o medo que mais nos distancia de nós mesmos e é o medo que vai gerar uma vida que a gente não quer viver, que é uma vida que a gente só quer mostrar. E aí perde o sentido de tudo, Então, é fortalecer essa coisa que é só sua e estar muito disposta a correr os riscos de ser quem se é, né? No fim é isso, assim. Eu acho que, ainda para reforçar essa fala, o outro não existe. A expectativa do outro, ela não existe, sabe? O outro é incapaz de te fazer feliz. Né? O outro, ele é muito coadjuvante e, mais uma vez, com relação à sua vida, ele bota a cabeça no travesseiro e dane-se. Sim. Seja lá ele quem for. Né? Inclusive a no final, a minha mãe me falou que eu ia voltar para casa como uma fracassada, mas eu tenho certeza que no primeiro dia que eu dormi em casa, ela dormiu aliviada porque eu estava em casa segura. Então, assim, realmente não existe, sabe? No que diz respeito
as minhas escolhas e as consequências delas, realmente a outra pessoa, ela importa zero, né? Então, claro que as minhas decisões, elas impactam O outro. o outro, né? E aí eu tenho que tomar esse cuidado. Mas quando o impacto é meu, eu preciso ter essa clareza de que, assim, o que a outra pessoa pensa é problema dela, não é meu. Né? E ela vai ter que lidar com isso ao longo do tempo, porque o que ela pensa vai ter que mudar, porque eu vou mudar. Uhum. E não sou eu, somos todos nós. Todos. Né? Então, acho que realmente taca-lhe pau. Dá-lhe. Não tenha medo de ser quem se é. Né? Exato, É isso. exato. E a gente nem falou do medo da morte, mas eu acho que o medo da morte ficou pequeno Não, é perto que- do medo é. de ser quem se é. Não, é que no final das contas a gente chega no mesmo lugar, né? Todos esses limiares, eles se referem ao medo da morte. É o medo da finitude, né? É o medo da morte. Não é só da nossa morte, né? É o medo da finitude de tudo. De tudo. A gente tem medo de que tudo. aquilo que a gente ama acabe. Sim. Que aquilo que a gente valorize termine. Daquilo Enfim, que a gente acha que precisa, Isso. né? Que a gente Enfim, acha. É.